Aí, já começou. Então, boa tarde, senhores. Meu nome é Cleonir Caldeira, aluno do curso de mestrado da UTFPR, apresentando hoje esse artigo, a critério da disciplina de determinantes de performance física em militares e atletas, da docência do professor Dr. Anderson Caetano. Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre esse trabalho ali do Peterson e colaboradores, treinamento ondulatório no desenvolvimento de capacidades físicas e hierárquicas, e na melhora da performance de trabalho em bombeiros, Seguindo aquele mesmo padrão das apresentações anteriores, onde alguns comentários que eu já coloco para a gente discutir depois e outros, como critério também nas resenhas que a gente fez, em vermelho, tá? Então, preto é o que normalmente tem no artigo, e em vermelho algumas considerações para a gente refletir juntos depois, Então, o artigo começa colocando essa questão do Firefighter Readiness. Achei interessantíssima essa palavra, ou seja, uma preparação, estar preparado para emergências e pronta resposta, pontuando essa questão de ser uma das profissões de maior demanda física, e até incrementei a questão de essa metabólica e musculoesquelética, que mais para frente a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, essa preocupação dos dois âmbitos, e com exposição a risco, Até ele cita ali uma referência desse NFPA, referente a ser estresse fisiológico em combate a incêndio, superar aos das demais ocupações, Então, nós temos a questão do risco do trabalho e outros agentes estressores, demandas físicas, enfim, até demandas cognitivas, em situação, às vezes, com questão de gases, de pouco oxigênio, pouca luminosidade, dependendo do tipo de incêndio também, que podem ocasionar essas questões, principalmente de lesão musculoesquelética e um apontamento referente a cardiopatias, E ele discorre um pouquinho sobre a questão de valores normativos do preparo físico, ser superior às das demais ocupações, E aqui a gente já faz até um paralelo com o que temos visto na matéria do professor, referente à forma geral do bombeiro, Então, de repente, seria equivalente ali a essa forma mínima, A forma mínima do bombeiro já é superior ao que, de repente, é exigido em demais ocupações. Achei bem interessante também, ele pontuou ali a questão de estar preparado para combater em alta intensidade, mas também por várias vezes. É uma tecla que eu bato bastante, até o Tenente Picoloto pode corroborar comigo ali, que eu comentei no CF, justamente sobre isso, Ter essa sobra de força, sobra de potência, E até coloquei como exemplo aqui, o PARI-teste, que é um teste utilizado para operacionalidade, ali no caso mais de policiais, E às vezes, beleza, eu passei no PARI-teste, atingi os índices que seriam mínimos lá. Mas se eu tivesse que fazer esse PARI-teste 2, 3 vezes no dia, 5 vezes no dia, no mesmo dia, será que eu conseguiria manter esse padrão? E é o que acontece com o bombeiro, dependendo do dia, dependendo da semana, tem várias ocorrências extremamente extenuantes, e, enfim, a gente já tem discorrido um pouco sobre essas questões, mas como o artigo pontuou, acabei colocando aqui, para a gente refletir, E também colocando essa questão de que 50% das lesões, infelizmente, foram atribuídas ao esforço, físico e ao preparo não suficiente, segundo essa referência ali no início de 2004, E a gente se pergunta, mas por quê? O artigo já traz alguns apontamentos, referente, por exemplo, a serem os estudos referente a conceitos de saúde de bombeiros são transversais, que a gente sabe que eles não estabelecem, uma relação causa e efeito, que trouxesse com maior precisão esse detalhamento ali para nós, ele aponta mais tendências, a omissão, pelo menos, o estudo ali do NITS 2004, a omissão de programas de manutenção de saúde e condicionamento físico, que 80% dos departamentos não tem esse projeto ali, de estar fazendo essa manutenção efetiva, Também referente à carência de estudos investigando as reais demandas físicas, habilidades e capacidades inerentes ao bombeiro, Até ali junto com o Capitão Orlando, Tenente Picoloto, a gente justamente, uma das referências que a gente tem gostado bastante e citado é a do Taylor,
né, que ele faz esse scout fisiológico e mecânico também, as habilidades, os movimentos específicos, né? Então, assim, tem surgido estudos nessa área, mas ainda tem uma carência, tá? E ali já meus pontos, né, que eu já pensei junto ali, refletindo com relação também ao artigo, é o que a gente tem visto nas aulas, né, os valores normativos, será que é realmente o mínimo necessário para o bombeiro efetuar ações operacionais? Ou talvez seja a estratégia do treino, né? Porque às vezes, o scout está legal, são essas habilidades, são essas capacidades, mas a priorização, essa integração de ambos os objetivos, a gente viu sobre a curva de Gass, né? Será que ela está sendo bem aplicada ao bombeiro, né? Então, são pontuações que a gente coloca, né? E a grande questão ali, né, de conseguir manter essa forma física, né, enquanto desenvolve outras capacidades, né, um desafio aí, né, porque eu não posso, por exemplo, não é que eu não posso, né, não é prudente ali, né, por exemplo, aconteceu o que normalmente aconteceria em atletas, né, eu vou trabalhar um mesmo ciclo de força, eu tenho uma perda de potência, ou tenho uma perda de resistência de força, né, lógico que a gente está trabalhando também com seres humanos, né? Então, uma perda, assim, às vezes é difícil de não acabar acontecendo. Mas, para o bombeiro, isso não seria interessante. Então, estudar mais a fundo, pesquisar mais, estratégias poderiam trazer essa prerrogativa, né? De ser uma curva ascendente em várias capacidades, né? E até ele coloca ali 3 anos de preparo físico, achei bem bacana, né, no sentido cardiovascular, desenvolvimento muscular, que, na verdade, o Colégio Americano já traz esses dois conceitos, mas o terceiro que eu achei bastante interessante é a capacidade funcional, tá? Essa preocupação em exercícios que têm uma maior transferência, um maior carry-over, né? Até coloquei aqui o ATR, que a gente tem citado bastante nos nossas postagens ali, né, com o bombeiro, né? Enfim, não é objetivo falar sobre a atualização, mas a questão do T do ATR, né? Acumulação, transformação e realização. Então, assim, essa preocupação em transformar, né, as capacidades previamente desenvolvidas, né, em capacidade funcional. Então, achei bacana que o estudo pontuou isso, né? E também pensando de forma paralela essa questão de otimizar capacidades, referente mais a questões fisiológicas, habilidades, a parte mecânica, como eu já falei, da funcional, e a questão das condições físicas, né? Então, os exames sanguíneos, a condição hormonal, metabólica, né? A saúde, até a gente viu no congresso ali no último CISAF, até o professor passou o link para nós, né? Foi online, né? Que às vezes pode acontecer do bombeiro, ele até está operacional no sentido de conseguir executar a tarefa, mas não está 100% saudável, né? E é ali que, de repente, acontecem alguns eventos cardíacos, né? Ele faz a ação, mas, né, passa ali, tem um mal súbito, alguma coisa assim, então, essa preocupação nesse nível também de saúde, né, do bombeiro. E daí o artigo coloca, né, que talvez, em solução a essas demandas, né, a periodização tradicional, ela parece, ou as progressões, elas parecem ser falhas ou não ótimas, né, e até eu coloquei um exemplo aqui que é feito em modo didático, né, para fazer uma explicação, eu achei legal colocar aqui, por exemplo, uma periodização tradicional, nesse caso, ela é uma linear inversa, né? Mas, por exemplo, ali, não sei se os senhores estão vendo o meu mouse, né? Então, por exemplo, os mesociclos são exclusivamente, no caso, de uma capacidade específica, então, potência, força e resistência, né? Então, o indivíduo lá começa tudo, né, dados hipotéticos, né? Começa com 200 watts de potência, força em 120 no RM dele e uma resistência de força de 10 repetições de 60 quilos. E ele vai fazendo o mesmo ciclo de potência, tem uma evolução de potência, mas ele tem uma queda, né, de força e uma queda de resistência. Mas ok, ele vai entrar no mesmo ciclo de força, né, e ele vai evoluir essa força, né, evoluiu lá 10 quilos, né, só que houve um prejuízo da potência, né, e mais um prejuízo da resistência, né, e ele vai para o mesmo ciclo de resistência, né, e ele termina a etapa dele, no caso aqui seria o evento, a operação, a competição, né? Ele termina ali com 205 watts, né? 117 quilos de força e 12 repetições com 60%. Quer dizer, ele até terminou melhor do que ele iniciou, né? Mas pode ver que não foi ótimo essa evolução, né?
Então, essa é a grande preocupação. Lógico, são valores hipotéticos, até fui otimista, né, de otimizar duas capacidades das três ali, às vezes acontece de, né, não utilizar só uma, ou até igual o professor Leandro Turco colocou, né, do picking acabar sendo num dia fora do programado, dia do evento, né, enfim, tá? Essa seria uma questão ali da questão da priorização linear tradicional. Tá? E ele pontua referente a essa priorização não linear, né, como uma possível solução da problemática. Né? Na não linear acontece que, mesmo numa etapa de potência, né, você tem treinos, né, de força e resistência ao longo das semanas. Tá? E isso, em tese, né, faz com que se mantenham as capacidades físicas. Então, a curva fica ascendente, né, nas três capacidades. Essa é a tendência, né? Apesar que alguns estudos falam que constataram que não teve efeito significativo, né? A gente até foi um dos primeiros artigos que a gente resenhou lá, né, na matéria. Enfim, mas essa seria a premissa, né, até que o autor pensou nessa questão da priorização não linear, né? Chegando, então, ao objetivo do estudo, né? Comparar o efeito da priorização não linear versus o treinamento linear padrão em marcadores de performance muscular e na transferência operacional. Tendo a hipótese de que sim, essa priorização não linear diária será superior para promover melhora na potência e na força muscular, né? E também superior referente à transferência da performance nos testes operacionais. A amostra foi constituída de 14 bombeiros altamente treinados, né, idade ali de 21 anos, estatura de 1,80 m, peso corporal 85 kg, fazendo uma distribuição aleatória estratificada em dois grupos, né, no caso, o não linear e o controle, que seria o linear nesse caso, de acordo com a força relativa preliminar. Né, três grandes categorias de testes, né, o teste de capacidades, antropométricos e os operacionais. Né. Referente aos antropométricos, índice de massa corporal, perimetria de braços, tórax, curso superior, né. Referente a capacidades, testes de 1RM, né, trazendo para nós ali valores absolutos e relativos, né, tanto para supino quanto para agachamento, teste de potência, salto vertical, horizontal, sprint, valores de TDF, potência na fase concêntrica, do agachamento a 30% a 60%. E o grande ali é teste para verificar essa transferência, que seria o teste operacional. No caso, eles escolheram esse protocolo The Grinder, né, que contempla questões ali de suspensão de equipamentos, puxar mangueiras, subir escadas, né, com mangueira, né, rastejar em sótons, né, tudo com o EPI completo, né, teste de martelo, carregar e arrastar vítimas, né, que teoricamente seriam equivalentes a pessoas feridas ou inconscientes. No que tange ali a intervenção, tá, então foi constituído de testes, familiarização, retestes, né, e a questão do treinamento, totalizando 36 sessões, né, uma duração de 12 semanas, compostos por 3 vezes na semana esse treinamento. Tá? Ali, no caso, o treino A, que seria referente ao não linear, né? Então, ele, por exemplo, fazia, como eu demonstrei antes naquele exemplo, né, ele fazia a alternância ali de dias, né, então, o dia 1, por exemplo, focado em hipertrofia e endurance, né, para membros superiores e força para inferiores. E daí fazendo o rodízio, né? Força e potência, potência e hipertrofia, tá? Sendo que o controle, que é o linear, né? Ele é blocos inteiros de hipertrofia, né? Mesociclos 1, mesociclo 2, bloco de força e depois potência, tá? E alguns pontos que o estudo colocou ali, né? Que eu achei bem interessante, tá? Essa correção de carga a cada 3 semanas, né? Outro detalhe que eu achei interessante, né, essa preocupação em colocar exercícios mais específicos à capacidade treinada. Então, a gente vê que em algumas planilhas, até alguns estudos, né, os exercícios são fixos, só muda a carga e a repetição, né? E eu não estou falando que isso é bom ou ruim, né, ou que é melhor ou pior, mas, assim, essa preocupação de, vamos treinar potência, então vamos treinar com quilometria, vamos treinar, enfim, né, vamos treinar força, vamos treinar os exercícios tradicionais ali, elementares, o powerlift, enfim. Então, essa preocupação, que até coloco ali como priorização mecânica, né, é um termo ali meu
para situar, né, categorizar, mas enfim, achei interessante, né? E talvez essas questões, né, a gente vai ver os resultados ali, que tenham mostrado esse efeito significativo, né? Até no primeiro artigo nossa matéria, justamente, né? Ele falou um pouco sobre predação não linear, mas não tinha algumas correções de carga, né? Então, talvez sejam as limitantes, né? E já nesse estudo evoluiu, né, nesse sentido, né? E pensar também na questão de volume de séries por grupamento, até comentei em uma outra aula referente ao estudo do professor Dr. De Salles, né, que ele justamente falou desse volume de séries, né, que seria um dos fatores primordiais para angariar desenvolvimento na parte da musculação, né, então, quantas séries referente a movimentos de empurrar, puxar, ou até pensando em agrupamentos, né, quadríceps, costas, então achei bacana ele, essa preocupação. Resultados. Então, os marcadores ali, RM de supino, agachamento, a potência e o grinder, eles melhoraram em ambos os grupos, porém, o grupo não linear mostrou uma maior melhora significativa no teste operacional, que é o nosso grinder, né, do que o controle. Né? Então, esse é um achado de grande valia para o bombeiro, né? Saber que ele vai ter a operacionalidade aprimorada em maior grau na prática mesmo, né? Ele até comentou ali a questão das medidas antropométricas, né? Não tiveram melhores significativas, mas na parte operacional foi bem interessante. Né? E na discussão ele basicamente fortalece ali com outros estudos referente a que observaram a superioridade do método não linear, né? E também as possíveis vantagens e aplicabilidades, né? Então, por exemplo, ali colocando a questão da melhora de múltiplas capacidades simultaneamente, que é um tema bastante discutido também, e a gente até comentou, né, na época do artigo lá da curva de Guess, né, do treinamento concorrente, se realmente tem essa evolução simultânea ou não tem, né, e esse estudo acabou mostrando, né, que houve, né, e também ali referente à força máxima, tá, achei muito interessante essa questão, né, porque às vezes, pelo menos no meio de academia, a gente fica pensando, né, tem aquela brincadeira, né, eu ergo mais peso que você, né, fala, mas o meu relativo é maior, né, mas é maior porque você pesa 30 quilos, né, então tem aquela disputinha, e achei bacana, olha que legal, a força máxima, né, é importante para tarefas absolutas, erguer, carregar, né, por exemplo, o carro não vai ficar mais leve porque você é mais leve, tem que conseguir empurrar o carro, né, independente né, você tem que conseguir trabalhar com o machado lá do bombeiro, né, tem que conseguir arrombar a porta, né, porém, atividades e habilidades que exijam essa, esse trabalho de peso corporal, subir muro, rastejar, daí talvez a força máxima relativa seja mais interessante. Então, esse meio termo, né, aliás, essa preocupação de ter uma força absoluta bacana, mas que seja proporcional ao seu peso também. Né? E a gente já começa até a pensar não só o peso do militar, mas o peso dele equipado, né? Porque é como ele estará na situação operacional. Então, ele também coloca outro ponto de aplicabilidade, né? A força para manter a saúde e a integridade articular, né? Que tem uma tendência, quem tem mais força tem menores riscos de lesão, né? E também atenuar malefícios do processo de envelhecimento. E até eu coloquei ali um ponto para cutucar, né? Será que alterando alguns ou utilizando outros modelos de priorização, o militar não entraria na reserva ainda que minimamente, né, para ocorrências ordinárias em QAP, né, que é pronto para, né? Fica essa pergunta aí para a gente discutir depois. Então, né, também ele coloca ali a questão dos fatores, né, da priorização não linear, ela maior transferência, né, por abranger maiores atributos físicos, né, então ele está treinando, ele mantém a força enquanto desenvolve a potência e a questão da resistência, né, um dos possíveis modelos, uma menor chance de overtraining, tá? E que eu tinha pontuado antes ali ao longo da intervenção, né, ele se preocupou com essa periodização mecânica dos exercícios, volume de séries do agrupamento muscular, a correção da carga, né, e me deixou nessa interrogação, será que também não foi isso que trouxe, né, essa melhora, que alguns estudos, de repente, não, talvez até tenham se preocupado, mas não deixou explícito para nós ali, para a gente saber, né, como é que foi feito, né,
enfim. E a conclusão, né, do artigo, então, ele citou ali essa Associação de Proteção Nacional de Proteção de Incêndio, né, que ela tinha como objetivo, né, entender requisitos físicos mínimos para executar habilidades, né, e apontar fatores relacionados ao menor risco de lesão, né. E daí ele coloca que, né, o estudo dele apontou essa priorização nuclear como uma forma efetiva, né, de angariar esses padrões aí, né, e apontando também, né, a questão de progredir sem estresse fisiológico excessivo, né, e uma forma de aumentar a intensidade e o volume sem entrar em overtraining, segundo o autor. Então é isso, senhores. Estou à disposição para